Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui. Hoje estamos indo para o nosso sexto estudo. Hoje eu gostaria de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque nós estamos falando sobre o Apocalipse, sobre como preparar como noiva de Jesus, e também falamos dos arrebatamentos, da Cidade Santa. A gente vai voltar a falar mais coisas aí. Inclusive, se você tem alguma dúvida, pode nos mandar mensagem, porque na realidade nós estamos só dando uma pincelada por cima de muitas coisas que tem ainda. A gente vai aprofundar mais. Inclusive, eu vou ter que fazer vídeos de 1 hora, 2 horas ou até mais, se precisar, para detalhar, aprofundar um pouco mais os estudos. Mas, antes disso, a gente vai dar uma pincelada de todos os assuntos, né, possíveis ligados a isso, sobre o fim dos tempos, o Apocalipse, principalmente o que a igreja, nós, igreja, devemos fazer diante das circunstâncias, diante das coisas que estão acontecendo, e não somente por causa dessas circunstâncias hoje, mas nós como cristãos, o que nós devemos fazer sempre, realmente sabendo que nós estamos no fim dos tempos, o que nós temos que entender é que nós temos que saber o agir do Espírito Santo. Porque se você pegar a Bíblia, em cada parte da Bíblia, se você quiser assim puxar a sardinha para o seu lado, você consegue, porque a Bíblia fala de praticamente de tudo. Mas o mais importante é que nós temos que saber o agir do Espírito Santo. Como o Espírito Santo está agindo nos dias de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que Deus quer de nós na realidade. Claro, nós temos que saber, conhecer a palavra de Deus. Claro, tudo tem que ser baseado somente na palavra de Deus. Mas o mais importante não é você fazer o que você quer, o que você acha que tem que ser feito, não. Primeiro nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e saber o agir do Espírito Santo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem até grosseiro, mas para a gente entender melhor. É claro que todo mundo sabe que nós não estamos no tempo de oferecer sacrifício como no Antigo Testamento. Não, não é isso. E também hoje nós não estamos vivendo no pé da cruz. Inclusive, no outro estudo, a gente vai falar sobre isso, o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que entender o fluir do Espírito Santo. Por exemplo, você não está no Egito, na escravidão, no mundo. Você saiu da escravidão. Claro, e algumas pessoas passaram pelas águas do Mar Vermelho, passaram pelas águas, conheceu Jesus Cristo. E alguns entraram no deserto. Sim, deserto eu vejo como uma necessidade, todos têm que passar por deserto, sim. Mas nós temos que sair do deserto, ser tratado no deserto para entrar em Canaã. Então nós temos que viver o Canaã, preparar como noiva de Jesus, para esse tempo que Jesus está voltando. Então hoje eu queria falar para isso, para que você possa se preparar como noiva de Jesus, para que você seja uma igreja que agrada ao Senhor, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que, para que a gente possa ser noiva de Jesus, como a gente viu na aula passada também, aquele que era criatura se tornou filho de Deus. O filho de Deus, que ainda alguns vivem como um bebê cristão, mas se tornou o soldado de Cristo, o testemunho de Jesus. Aquele que testemunha a palavra é através do poder do Espírito Santo, para depois se tornar discípulo, amigo de Jesus. Então, para isso, o ponto preponderante é nós passarmos pelo batismo do Espírito Santo. Isso que nós temos que entender direito, irmãos. Porque eu confesso que eu nasci no berço cristão, mas antigamente eu não entendia sobre isso. E não sabia nem o que era batismo com o Espírito Santo, porque a teologia que eu tinha feito, nunca me falaram sobre isso. E eu não sabia a questão do batismo com o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é de suma importância, é preponderante. É o principal acontecimento que nos dá esse divisor de águas, para a gente rumar, para ter um crescimento, rumo ao crescimento espiritual, santidade, a consolidação da nossa fé. Então, depois que nós nos tornamos filhos de Deus, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é batismo do Espírito Santo. Amém?
Eu queria compartilhar no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler do 3 a 5. Atos 1, 3 em diante, eu vou ler até 5. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. O batismo do Espírito Santo é tão, mas tão importante, que o nosso Senhor Jesus, antes de subir ao céu, antes de se ascender ao céu, porque depois da ressurreição, quando ele ressuscitou, ficou mais 40 dias, antes de subir ao céu, o principal mandamento que fala aos seus discípulos, os apóstolos, é que sejam batizados com o Espírito Santo. Porque esse é o evento, um dos eventos principais pelo qual o nosso Senhor Jesus veio, na realidade. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele fez tudo isso, claro, nós sabemos que é para pagar pelos nossos pecados, sim. Ele já quebrou toda a maldição lá na cruz, derramou seu sangue, limpou nossos pecados, sim, nos deu a salvação. Mas teria que acontecer isso para ele poder vencer a morte aqui na terra, para acabar com toda a maldição que havia desde o pecado inicial de Adão, para ele cancelar tudo isso, ele subir ao céu, e para que nós possamos viver essa vida poderosa aqui na terra, para que nós pudéssemos ter o poder e autoridade e viver o reino de Deus. Ele fez tudo isso e subiu ao céu e enviou o Espírito Santo a nós. Porque no livro de João, irmãos, ele fala assim, no capítulo 14, verso 12, livro Evangelho de João 14, 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Amém. Amém. O que a palavra de Deus diz? Ele está indo para o Pai. Ele diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará obras ainda maiores do que estas. Isso quer dizer o quê? É a mudança de um conceito de comportamento muito, mas muito importante, irmãos. A nossa religião, a palavra de Deus fala que a nossa religião é para ajudar os pobres necessitados e também divulgar o reino de Deus. O nosso é diferente de todas as outras religiões, já começar que só existe um Deus, mas tudo bem. As outras religiões, eles ficam toda hora pedindo, fazendo preces. E antigamente a gente fazia isso também, mas hoje não. Ele nos deu o poder e a autoridade do reino de Deus, porque ele se assentou à direita de Deus Pai, e o mesmo poder, a autoridade, o poder do Espírito Santo que estava nele, que é a unção do Espírito Santo, ele foi ungido. Livro de Atos 10:38, Atos 10:38, ele diz que ele foi ungido, Jesus de Nazaré foi ungido, para que possa fazer as obras, para vencer, para curar os oprimidos pelo diabo. Esse mesmo poder e autoridade do Espírito Santo, para que ele pudesse nos dar, ele realizou toda a obra na cruz, ele venceu, subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, hoje o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, que é o poder do reino de Deus, ele habita em nós. No livro de João 7:38, diz assim, pode ser que os irmãos não estejam entendendo direito, mas vai entender mais logo. João 7, eu vou ler a partir do 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam o que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém, glória a Deus. Irmãos, existem duas formas de atuação fundamental que nós temos que entender. Duas formas de atuação do Espírito Santo de Deus. Uma é, ele age por inspiração. Outra, ele age dentro de você. Dentro de você. Conforme essa palavra, a palavra de Deus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam ao que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele está falando do que, irmãos? Até então o Espírito não tinha sido dado. A palavra de Deus está dizendo, esse fluir do interior, o Espírito Santo no nosso interior, não tinha sido dado. Por quê? O nome de Jesus não tinha sido glorificado. Quando o nome de Jesus foi glorificado? Foi quando ele subiu ao céu após a ressurreição. Amém? Ele foi glorificado. No livro de Filipenses 2, 9 a 11, ele diz que quando ele subiu e se assentou-se à direita de Deus Pai, todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra se curvaram diante do nome de Jesus. Foi onde ele foi glorificado, o nome de Jesus santificado. Só 10 dias depois, o Espírito Santo veio sobre nós no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste nós recebemos o Espírito Santo e a partir daí começou o acontecimento do batismo do Espírito Santo para que o poder do reino de Deus se enchesse dentro da gente. Eu estou insistindo isso, do seu interior dentro, porque antes, irmãos, não acontecia isso. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Antes desse acontecimento do dia do Pentecoste, as pessoas haviam recebido o Espírito Santo? Ou eles tinham o Espírito Santo também? Será que eles tinham o Espírito Santo ou não? Eu não estou falando de salvação, irmão. Salvação é Cristo Jesus, ok. Mas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo estava neles ou não? Ou só depois do Pentecoste estava? Eu faço essa pergunta no estudo bíblico e muita gente confunde um pouco e muitos falam que antes do Pentecoste ninguém tinha Espírito Santo. Tinha sim, irmãos. Tinha sim. Só que de outra forma, é isso que nós temos que entender. Vamos ver rapidamente agora no livro de Salmos 51, onde o Davi faz aquela oração de arrependimento, depois que o profeta Natan repreende ele. No Salmo 51, eu vou ler 10 e 11. No livro de Salmos, Salmo 51, 10 e 11. É o Davi falando aqui, tá? Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, glória a Deus. 11. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém, amém. Davi, irmãos, nós sabemos, é quase 900, talvez 1000 anos, 900 a 1000 anos antes de Cristo. Foi o segundo rei de Israel. E ele diz, não me expulses da sua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele tinha Espírito Santo ou não? Claro que tinha, porque senão como é que ele vai falar? Não tires de mim teu Santo Espírito. Porque ele tinha pecado com Batseba, mandou matar o marido dela, teve filho e ninguém sabia, até que depois, mais de 1 ano depois que a criança nasceu, o profeta Natan vai lá e repreende, e ele se arrepende, né? Ele estava em pecado, mas ele se arrepende e ora. E a única coisa que ele queria que mantesse era o Espírito Santo. O Davi, ele nem queria imaginar como é viver sem Espírito Santo, irmãos. Ele nem queria imaginar isso, por isso ele falou, Senhor, tudo menos isso, não tires de mim o teu Santo Espírito. Ele falou.
Poxa vida, mas o Espírito Santo foi nos dado no dia do Pentecoste. O batismo do Espírito Santo começou a partir daí. Mas o que é isso? Tem mais um caso na Bíblia, eu quero citar para os irmãos entenderem mesmo isso, porque infelizmente em muitos estudos bíblicos, em alguns seminários, não ensinam isso. Eu falo muito dessa questão no seminário aos pastores, missionários, evangelistas, líderes da igreja, que muitas vezes confundem, inclusive denominações de igrejas têm dividido por causa disso. As igrejas têm se dividido por causa disso. No livro de Lucas, a palavra de Deus diz assim, 13 em diante eu vou ler, 13 a 15. Lucas 1, 13 a 15. Fala do João Batista, que estava no ventre ainda. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Está falando de João Batista, né? 14. Ele será motivo de prazer e de alegria, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Amém. Ele ficará cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Inclusive no verso 40, a Maria foi visitar Isabel, né, a mãe de João Batista, 40 a 41, eu vou ler. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Amém. Aqui diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, irmãos. Mas isso era antes do Pentecostes. Jesus nem tinha nascido aqui. O João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Disse que estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender a forma de atuação do Espírito Santo. Isso é fundamental para nós entendermos isso. Isso é muito importante, irmãos. Existem 2 formas de atuação do Espírito Santo nos seus filhos amados. Aí que está essa diferença. Existem 2 formas de atuação. Primeiro, é o tema de hoje, é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando se dá ao Filho de Deus que estava com o Espírito morto, quando foi vivificado pelo Espírito de Cristo. No Espírito vivificado, ele entra e flui do seu interior, de dentro. A outra forma de atuar, isso é batismo do Espírito Santo. Quando ele começa a fluir dentro de você, isso aqui é você. Então está fluindo dentro de você, porque fluirá do seu interior como rio de água viva. Aí sim que ele fala, não te deixarei, nunca te abandonarei, porque ele fez a morada no seu espírito. No seu espírito. Mas antes de ser batizado no Espírito Santo, então, como é que ele atua? Olha, Lucas 1, 35. Lucas 1, 35, ele fala aqui. Lucas 1, 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Estava falando de João Batista, não é isso? Aqui está falando o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo cobrirá com a sua sombra, irmãos. Ele cobrirá, ficará coberto. Porque inclusive, antes da ressurreição de Jesus Cristo, antes de Jesus cumprir a obra da salvação lá na cruz, pagar pelos nossos pecados, o Espírito nosso estava morto. O Espírito estava morto, irmãos, porque nós descendemos de Adão. O Adão, quando ele comeu do fruto da árvore da vida, ele morreu o quê? Morreu o espírito dele. Lembra? Corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. O espírito estava morto. Porque a palavra de Deus diz, no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. O espírito de Adão morreu naquele momento. E nós somos a descendência de Adão. Nós nascemos com o espírito morto na realidade. Por isso que no 1 Coríntios 15, 45,
Ele fala, o primeiro Adão foi um espírito vivente, e o segundo, que é Jesus, o espírito vivificante. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o espírito vivificante de Cristo Jesus entra e vivifica seu espírito. Aí sim você pode receber e o Espírito Santo entrar dentro do seu espírito, que estava morto, mas vivificou. Por isso que o batismo do Espírito Santo é somente para aqueles que têm salvação, que têm espírito vivificado. Vamos ver rapidamente 1 Coríntios 15, 45. (15, 45) diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Amém? O espírito vivificante. Isso quer dizer, tanto João Batista, que era antes de Jesus, e o Davi do Antigo Testamento, como é que estava o espírito do Davi? Estava morto. Mas como é que ele recebeu salvação? Claro, por isso que por causa das leis, através da lei de Moisés, pelo arrependimento recebia a salvação. Quando veio Jesus, foi vivificado. E hoje, quem cremos em Cristo Jesus, o Espírito é vivificado. Aí o Espírito Santo pode vir habitar dentro de você. Amém? Mas quem está com o Espírito não vivificado, ele não podia entrar, ficava por inspiração. Ele cobria. Então, quando cobre, você fica coberto do Espírito Santo. Só que ele não entrou dentro de você. Por isso que hoje também, eu também antigamente, eu não entendia isso. Eu não era batizado no Espírito Santo, mas eu tinha certeza da salvação. Na minha juventude, toda vez que eu ia no acampamento, inúmeros acampamentos que nós fomos da igreja, a gente volta com o peito cheio, sabe? Peito estufado, quer dizer, já querendo evangelizar o mundo inteiro. Mas depois que passar 2 dias, 3 dias, você fica sem orar, você fica sem a palavra. Depois de uma semana começou a esfriar, chegou uma hora que você começa a pensar, será que eu estou salvo ainda? Né? A gente começa a fazer essas perguntas. Quer dizer, existem muitos altos e baixos em nossa fé, porque o Espírito Santo estava cobrindo quando eu estava na santidade, no Senhor. E quando a gente fica 2, 3 dias, 4 dias, ele vai embora. Ele vai embora. Não que você não tenha salvação, porque você tem Espírito de Cristo, que é Espírito vivificante, Espírito do Filho. Salvação é outra coisa. Salvação é crer no Jesus, em Cristo Jesus. E o Espírito Santo vem habitar. Sim, se você voltar a orar, voltar na santidade, na palavra de Deus, ele vem e vai te cobrir. Isso que acontecia no Antigo Testamento também. Por isso que Davi, ele falou, não retire de mim, não tire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito, não leva ele embora não. Mas hoje é diferente, ele fluirá do seu interior, e quando ele entra no seu espírito, nunca mais ele vai te deixar. Por isso que Hebreus 13:5 ele fala, não te deixarei, nunca te abandonarei. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Então a salvação depende do batismo do Espírito Santo, irmão. Não estamos falando de salvação. Mesmo quem não é batizado no Espírito Santo, tem salvação sim, por causa do nome de Jesus, em Cristo Jesus. Agora, aquele que tem salvação, que é filho de Deus, precisa também receber o batismo com o Espírito Santo, para que o poder do reino de Deus venha habitar sobre sua vida, que você viva uma vida poderosa. Por isso que Jesus diz, João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará as obras ainda maiores do que estas. E essas obras, irmãos, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando o Espírito Santo, ide pregar por toda parte, expulsando demônio, falando novas línguas, impor as mãos sobre doentes. Não é só para os pastores missionários, não. Isso é para todos que creem no nome de Jesus. Tanto que o discipulado que a gente faz na nossa igreja aqui, o pessoal que faz o discipulado, em todos manifestam o poder do Espírito Santo da mesma forma. Isso é para todos, irmãos. Claro, existe alguma diferença de unção. Unção também é transferida. Por isso que a igreja tem que transferir a unção. A liderança da igreja tem que transferir unção para a igreja. Para aqueles que obedecem o mandamento, sim, tem que ter transferência de unção. Todos nós temos que viver o sobrenatural. Todos nós temos que mergulhar nas profundezas do Espírito, nas águas profundas.
Depois eu vou falar sobre águas profundas também, tem muito mistério. Amém? Para que todos possam experimentar isso. E o ponto de partida é batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. O batismo do Espírito Santo. Por isso, a transformação na minha vida aconteceu a partir do batismo do Espírito Santo. Antes eu era evangelista da igreja, antes era missionário, eu fazia missão, fiz missão, viajando para muitas cidades, tudo. Mas eu tinha Espírito Santo, claro, mas era por inspiração. É muito diferente de você ser batizado no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo faz toda a diferença, irmãos. Por isso que o nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos: fique aqui em Jerusalém, até que você seja revestido do poder que vem do alto. Lucas 24, 49 fala sobre isso, né? Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aí você se reveste do poder do alto, e onde você estiver, sinais e maravilhas vão acompanhar a sua vida. O título não é tão importante, irmão. O título é função, pastor, missionário, profeta, isso não quer dizer nada na realidade. Você é importante, você é filho de Deus. E essa palavra é para você, é para todos nós. Até que você seja revestido do poder que vem do alto. Você que é filho de Deus, que tem salvação, então receba o batismo do Espírito Santo e sua vida se transformará por completo, em nome de Jesus. Amém? Por isso que o nosso Senhor Jesus diz: até que venha o poder do alto e seja batizado com o Espírito Santo. E como é que se dá o batismo com o Espírito Santo? O nosso Senhor Jesus falou no livro de Atos 1,5, a gente leu agora há pouco: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Inclusive batismo, eu vou estender mais um pouco para falar sobre isso. Batismo, na realidade, tem 3 tipos de batismo na palavra de Deus, né? Eu não vou pegar um vídeo só para isso não, mas batismo tem 3 tipos de batismo. Um é batismo de João, que é do Antigo Testamento, era batismo de arrependimento, até a vinda de Jesus. João batizava um batismo de arrependimento pela lei do Antigo Testamento, e aquele que se arrependesse, que reconhecesse que era pecador, recebia a salvação através do batismo de arrependimento que João fazia. Mas depois veio o nosso Senhor Jesus e batizou em nome de Jesus, que é o que nós fazemos até o dia de hoje. Nós temos que ser batizados hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que é batismo nas águas. Inclusive, irmãos, batismo nas águas é mudança de identidade. Batismo nas águas não é para a salvação, é para os que estão salvos. Inclusive, se você é filho de Deus já, mas ainda não foi batizado, irmão, corra para ser batizado. Isso é mandamento de Deus. Alguns irmãos falam assim na igreja: ô pastor, não estou pronto para ser batizado ainda não. Ô pastor, ainda não, eu estou em pecado ainda, né? Eu não consegui parar de fumar ainda, eu estou bebendo ainda. Inclusive eu vou falar um vídeo só sobre fumo, bebida, principalmente bebida, o estrago que faz no cristão, no filho de Deus. E muita gente não quer ser batizado, fala que não está pronto. Irmãos, não faça isso não. Isso é mandamento. Inclusive, se você não consegue entrar na santidade, é porque não foi batizado. O batismo é para os pecadores, sim. Pecadores como você e eu. Amém? Então, obedeça primeiro. Pratique a justiça primeiro, para que você veja a diferença na sua vida. E o batismo nas águas, Romanos 6 fala sobre isso. Você está sepultando a velha pessoa. Você sepulta a velha pessoa. Você entra nas águas para sepultar a antiga identidade, e você ressurge da água como nova criatura em Cristo Jesus para se unir a Jesus. Isso é batismo nas águas, é simbologia que Deus manda fazer. São 2 das simbologias mais importantes na igreja. Quais são 2 simbologias na igreja? Batismo nas águas e a Santa Ceia. A igreja tem que praticar isso. Toda a igreja que crê no nome de Jesus tem que ter batismo e Santa Ceia. Então o que é isso? Porque batismo, muita gente acha que é para salvação. Depois que eu me batizar não posso mais pecar. Olha que bobagem que o pessoal está falando, irmãos. É mudança de identidade, é obediência ao mandamento do Senhor. Será que era para não pecar só? Será que era só para
receber a salvação. Então por que Jesus recebeu o batismo nas águas? Jesus recebeu o batismo nas águas para não pecar mais? Ele recebeu batismo nas águas para confirmar sua salvação? Irmão, é para a salvação? Não. Isso é confirmação da sua salvação. É obediência, é um dos primeiros mandamentos para aqueles que creem no nome de Jesus, que recebeu salvação. Uma das primeiras coisas é ser batizado nas águas. O nosso Senhor Jesus, Ele mostrou isso. Ele desceu nas águas para sepultar aquela antiga identidade de ser somente filho de José Maria o Nazareno. Essa identidade tinha que ser sepultado para surgir das águas como verdadeiro filho de Deus. Tanto que veio a voz do céu e confirma: esse é o meu filho amado que me dá alegria. Os irmãos estão entendendo? É mudança de identidade. Muitas vezes tem muitos irmãos que vêm na igreja e falam: pastor, eu estou orando, mas as coisas não estão acontecendo. Eu estou querendo, mas não consigo. Por quê? E muitas vezes o problema é o batismo. Você não obedeceu o mandamento. Você tem que obedecer o mandamento e mudar a identidade para que Deus possa agir na sua vida. Irmão, seja batizado logo, o mais rápido que puder. Vai lá e incomoda o pastor, fala: pastor, tem que ser batizado. Mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Amém? Então, existe esse batismo. Tem o batismo de João, que hoje não existe mais, isso era do Antigo Testamento. Não existe mais esse batismo, mas na Bíblia tem esses 3 batismos. O primeiro é o batismo de João, de arrependimento. O segundo é o batismo nas águas, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa mudança de identidade, que é a obediência ao mandamento, que nós falamos. E o terceiro, o batismo do Espírito Santo. Aquele que já crê no nome de Jesus tem que ser batizado no Espírito Santo. Aí algumas pessoas perguntam: tem que receber primeiro o batismo nas águas para ser batizado no Espírito Santo? Irmãos, a ordem não altera. Igual aquela regra da matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Não altera nada, não. Pode ser batizado primeiro o batismo. Tanto que quando eu vou evangelizar nas ruas também, as pessoas recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e em seguida já é batizado no Espírito Santo. E o batismo nas águas pode acontecer depois. A ordem não importa, irmãos. Importante é a obediência na palavra de Deus. Amém? Então, o batismo do Espírito Santo, isso acontece quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso interior, aquele que estava sobre você. Se você é cristão, se você confessou o nome de Jesus, todos têm o Espírito Santo atuando de uma forma mais intensa ou menos intensa. Todos nós temos Espírito Santo, sim. Agora, o batismo do Espírito Santo, ele entrar no seu interior, no seu espírito, e começar a agir dentro de você. Essa é a diferença. E qual é a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo? E outra, você pode ter sido batizado no Espírito Santo, mas muita gente, por não saber, não está deixando o Espírito Santo que está dentro de você agir em você. O que é isso? É orar em línguas. É orar em línguas. Então, uma pessoa que não ora em línguas ainda, ele pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo? Não. Ele tem Espírito Santo cobrindo ele, é diferente. Porque ele tem salvação. Porque ele creu em Jesus, tem salvação, então o Espírito Santo está cobrindo ele. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é exteriorizado através de falar em línguas. É essa a diferença. E outra, se você foi batizado com o Espírito Santo, irmãos, pratique orar em língua, dê liberdade ao Espírito Santo que habita dentro de você. Isso é importante. Esse é o primeiro passo para crescimento espiritual e viver no sobrenatural. É prática de orar em língua. Tanto que aqui na nossa igreja, quer dizer, agora a gente está de quarentena, né? Mas, e normalmente nós temos por semana 4 reuniões de oração. Só de orar em língua, só de orar em língua. Só de orar em língua. É tão importante, cada reunião a gente fica 2 horas e meia até 3 horas só orando línguas, oração do nosso Espírito. Inclusive, eu vou, na aula seguinte já, eu só vou falar sobre o segredo de orar em línguas. Tem várias formas de orar em línguas também, senão a gente vai estender muito o vídeo, tá? Então, o batismo do Espírito Santo é mandamento. E de que forma nós recebemos? De que forma nós recebemos? Nós vamos ver no livro de Atos 8. Atos 8. A partir do verso 1,
começa a dispersação dos cristãos, começa a diáspora em grego, que é dispersação. Porque havia perseguição aos cristãos depois da morte de Estevão, no capítulo 7, havia perseguição, eles foram dispersos. E um dos discípulos, o Filipe, ele foi para Samaria, ele começou a realizar muitos sinais e milagres. Verso 7, capítulo 8, verso 7 e 8. Não, a partir do 5, desculpa. Eu vou ler a partir do 5, capítulo 8, verso 5 em diante. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém, glória a Deus. Ele foi lá realizar sinais e maravilhas. O discípulo Filipe, porque o poder do Espírito Santo estava com ele. Aí sim, aí muita gente creu, já recebeu. Aí essa notícia foi até Jerusalém, que os apóstolos ficaram em Jerusalém e enviaram seus discípulos. E o Filipe foi para Samaria. Então, no verso 14, capítulo 8, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Porque eles aceitaram a palavra de Deus, aceitaram Jesus tudo. 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, ou seja, para que fosse batizado no Espírito Santo, porque eles já creram, então recebeu. Na realidade, o Espírito Santo já está atuando, porque você não confessa o nome de Jesus sem a presença do Espírito Santo, amém? Mas ele estar por inspiração, cobrindo você, é diferente. 16. Pois o Espírito ainda não havia sido dado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? Depois dá uma meditada nessa palavra, eu acabei de ler aqui, de verso 14 a 16. Eles receberam a palavra, aceitaram Jesus, tanto que foram até batizados nas águas que o Filipe fez. Eles foram batizados nas águas, mas o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Os irmãos estão entendendo? Eles creram no Senhor Jesus, confessaram o nome de Jesus, por isso que foram para as águas, foram batizados nas águas, mas o Espírito ainda não tinha sido dado sobre eles. Inclusive, essa atribuição era somente de apóstolos. Por isso que quando a gente fala ministério apostólico, é um ministério que pratica batismo do Espírito Santo. Porque uma das principais atribuições ao apóstolo não é só rótulo, irmãos, ele é pastor, ele é bispo. Eu não quero criticar os outros, não é isso, não é só rótulo. Mas o ministério apostólico, inclusive nossa igreja é ministério apostólico, Jesus para as nações, porque nós praticamos muito o batismo com o Espírito Santo. É o que os apóstolos faziam. Naquela época, o Filipe também, que era discípulo, não fazia isso, somente os apóstolos faziam isso. Por isso que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os apóstolos. Eu estou lendo de novo, 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Em muitos casos, inclusive a gente ministra batismo com o Espírito Santo, muitos recebem através da imposição de mãos o batismo do Espírito Santo. Aí sim, o que acontece? Qual é a evidência? A pessoa começa a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas. Pode ser de todas as formas, inclusive eu vou explicar sobre isso na próxima aula, sobre falar em língua especificamente. Amém? No capítulo 10, o Pedro foi na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, não era judeu. Mas Deus mostra aquela visão, inclusive o Pedro, os animais impuros descendo, enfim. Ele acaba indo lá e eles estavam divulgando. Eu vou ler a partir do 44, capítulo 10 de Atos 10, 44 em diante. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios. Isso quer dizer o quê? Os judeus convertidos que vieram com Pedro não foi sozinho.
Eles ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estava sendo derramado na casa de Cornélio, até sobre os gentios. Mas como é que eles ficaram admirados? Como é que eles perceberam e ficaram admirados? 6. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Amém, glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Eles estavam na casa de centurião, o Cornélio, e quando ainda estava falando, o Pedro e os seus discípulos, os judeus ou convertidos ao judaísmo, eles foram lá. E ali era a casa de um gentio, não judeu, do Cornélio. E havia pessoas ali. E quando Pedro ainda estava falando, no verso 44, os colegas de Pedro que foram lá ficaram admirados. Ué, o que está acontecendo? Eles também estão recebendo o batismo do Espírito Santo? Como é que eles perceberam? Pois eles ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Inclusive acontece muito isso também em nossos ministérios, onde a gente vai ministrar, tem acontecido muito isso também. Quando a gente está falando, a pessoa está falando em línguas, ouvindo a palavra, já está falando em língua, vai falando no mistério. Isso é prova, é a evidência de que foi batizado no Espírito Santo. Então eles receberam o batismo do Espírito Santo quando estavam ouvindo a palavra de Deus e começaram a falar em línguas. Só mais uma parte aqui, Atos 19. Atos 19, o Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra alguns discípulos e conversa com eles. Eu vou ler a partir do 1. Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Os irmãos estão percebendo aqui? Nesses versículos que eu falei aqui, já apareceu 3 tipos de batismo, não é isso? O batismo de João, verso 4, né? Que era de arrependimento, isso já passou. Verso 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Glória a Deus, glória a Deus. E o batismo do Espírito Santo, então, irmãos, vem para que nós sejamos revestidos do poder que vem do alto. E aquele que já é filho de Deus, você que é filho de Deus, se ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, irmãos, receba o batismo com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas como é que eu recebo isso? Simples, você pode receber sozinho aí na sua casa mesmo. De que forma? Convidando o Espírito Santo. Convide. Se você tem ainda um pecado não confessado, confesse o pecado. Você tem que liberar o perdão também, porque o livro de Atos 2, verso 38, 2:38 em diante, diz assim: Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês e seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe de todos quanto o Senhor Deus nos chamar. É para todos, está sendo derramado a todos que creem no nome de Jesus. É para todos. No 2:17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei sobre todos os povos. É para todos. João 3:34 também fala. João 3:34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Amém, glória a Deus, a todos sem limitações. E como é que você convida o Espírito Santo? Você mesmo sozinho em casa, ore, fale com Deus. Se você tem algum perdão não liberado, libere perdão e diga assim: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha vida. Porque somente Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador e meu único Deus.
Vem sobre mim agora, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu também quero receber o batismo com o Espírito Santo. Senhor, toca em mim, vem em mim agora. Eu quero falar em línguas também, que é a evidência de ter sido batizado no Espírito Santo. Vem sobre mim, Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí você fecha o olho, só pensa no Senhor. Só pensa no Senhor. Porque a palavra de Deus diz, se você pedir pão, Ele não vai dar pedra. E não tenha medo se é língua do diabo ou não. Isso a gente vai explicar sobre na próxima aula, sobre isso, se existe língua do diabo ou não, essas coisas todas. E fale em língua, solta a língua, você tem que abrir a boca para falar. Se você não abrir a boca, você não fala. Se você não abrir a boca, não fala, mas também não entra mosquito, também não fala em língua. Você tem que abrir a boca, soltar a língua. Você fala em línguas. Deixa o Espírito Santo conduzir. Ah, mas eu não estou forçando. Sim, você tem que forçar. No começo, sim. Não é uma coisa descontrolada, irmãos. Em alguns casos acontecem assim, mas o normal não é isso, irmão. Você fala quando quer e para quando quer. Que nem agora, eu falei um pouco em línguas, eu paro. Eu tenho todo o controle de falar em língua. Não é uma coisa desenfreada. Imagina se fosse, você está no trabalho, você está trabalhando dentro do banco, de repente, você vai falar em língua no meio de um monte de gente. Você está numa audiência, num tribunal, você vai começar, não, vai dizer que você é louco. Não é isso. Você tem todo o controle. Você fala em línguas quando quer. Eu falo quando eu quero e paro quando eu quero. Sim. Então você tem que falar, tem que abrir a boca, você tem que falar. E algumas pessoas falam assim, se você falar aleluia, glória, glória, aleluia, pode até ser, mas vai ficar o dia inteiro falando glória, glória, aleluia? Não. Em vez de falar glória, aleluia, fala em línguas direto. Vai soltando. No começo ajuda. Deixa fluir. Aí sim o Espírito Santo vai fluir em você. Então, não siga somente a experiência dos outros. Tem gente que, comecei a sentir uma tremedeira, comecei a sentir um calor. Pode acontecer isso também. Mas o importante é você abrir a boca. Último versículo para a gente encerrar. No livro de Atos 2, 4. Porque você estando cheio do Espírito Santo, quando você convida, ele vem e você começa a falar em língua. 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém. Amém. Quando você convida o Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, ele vem e te enche. Aí, eles começaram a falar noutras línguas. Eles começaram a falar, sabe, você vai falando. Você vai falando. No começo, sim, parecia um maluco, parecia um doido falando. Vem um monte de pensamentos. Será que estou fazendo certo ou não? Irmão, você está na presença do Senhor. Você pediu em nome de Jesus. Se você pedir pão, não vai dar pedra, irmão. Se você pedir peixe, não vai dar serpente. A palavra de Deus é muito clara. Muitas vezes a gente está dando mais atenção à palavra, oração do diabo. Não, irmão, você nem vai conseguir falar na oração do diabo. Existe, mas eu vou falar na próxima aula, você nem vai conseguir. Não. Isso é só para quem treinou isso aí. Então, dê liberdade ao Espírito Santo. Sim, em nome de Jesus. Ele vai vir e vai vir para transformar a sua vida, irmãos. Isso é mistério de Deus. Não tente entender mistério, como eu sempre digo, tem segredos e mistérios na palavra de Deus. Segredos, ele revela aos seus filhos amados que obedecem. Mistério, nem todo mistério ele revela. Às vezes ele revela o segredo do mistério também. Mas tem mistério, irmão, até hoje eu não consigo entender. Eu oro muito em línguas também, mas eu não entendo nada também. Eu não entendo nada do que eu falo, mas que ela é poderosa, que ela é poderosa, é mistério de Deus, irmãos, é mistério, só quem experimentou. Quem nunca experimentou, irmãos, desculpa, não dá para falar. Quem nunca chupou laranja, falar do sabor da laranja, sem nunca ter chupado laranja,
É incrível, irmãos. Tem muitos livros na livraria evangélica. Eu não quero julgar e criticar, mas é para te despertar. Tem muitos livros que falam sobre falar em língua, batismo do Espírito Santo. Se você for ver os autores, maioria, eles nunca falaram em línguas. E como é que ele pode falar sobre línguas? É mistério, irmãos. Você tem que ler só a Bíblia e seguir a palavra de Deus, a palavra de poder e autoridade, a palavra viva e eficaz. Amém? Amém? Eu ia fazer só uns 20 minutos, meia hora, mas o assunto realmente é muito importante. O batismo do Espírito Santo, irmãos, isso é divisor de água na sua vida, tenha certeza disso. Para todos os filhos de Deus, toda a igreja, o batismo com o Espírito Santo é divisor de águas. Coloca isso na cabeça, irmãos. Por isso que tem muita perseguição. Tem muita perseguição na mente também, e as pessoas não gostam. Inclusive já falaram, aqui na igreja também, muita gente veio e falou assim: pastor, por que vocês oram tanto em língua? Tem até um irmão que falou assim: pastor, eu trouxe um amigo, então para não assustar ele, você pode não falar em língua hoje só? Olha que doideira, foi o dia que eu mais falei em língua durante o culto. Inclusive o amigo dele que veio, que era visitante, que veio pela primeira vez, ele gostou muito depois, ele adorou, ele recebeu a oração depois, sabe? Recebeu o batismo do Espírito Santo. Irmãos, é um mistério, sim. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, sobre oração em línguas, por que nós temos que orar em língua, qual a importância, quais são os segredos que existem, que tipo de oração em língua, são vários tipos de oração em língua, as pessoas estão misturando tudo, por isso que não conseguem entender, amém? Então, nós vamos basear tudo na palavra de Deus, para ver como nós devemos obedecer corretamente, para viver uma vida santa e justa diante de Deus. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, irmãos. É a santidade, justiça e sabedoria. Você tem que saber usar a sabedoria de Deus para atingir a santidade e a justiça, que é a imagem e a semelhança de Deus. Para você viver na santidade, você só consegue através da justiça, que é a obediência à palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo nosso encontro. Amém? Glória a Deus, a graça e a paz no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, irmãos.